a vontade de Deus. E orar segundo a vontade de Deus não é fácil, porque muitas das vontades do Senhor, aleluia, irá nos confrontar. Jesus disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e segue-me. Jesus disse: negue-se a si mesmo. Então essas são algumas das vontades do Senhor. Eu entendo que orar pedindo para Deus ajuda para nós negarmos a nós mesmos é uma das vontades do Senhor. Pedindo para o Espírito Santo ministrar arrependimento em nossos corações é uma das vontades do Senhor. Glória a Deus. Nós somos pecadores. Nós pecamos por olhares, pensamentos e por palavras. Paulo disse: todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então uma oração bem sucedida é uma oração focada na nossa vida espiritual, pois Jesus disse que nós devemos buscar o teu reino, a tua justiça, e as demais coisas Ele acrescentará. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes está pautada, focada, como já foi dito, em bens materiais. As nossas orações muitas das vezes está focada em nossas preocupações terrenas. Mas Deus quer que nós oramos segundo a sua vontade. Esta é a confiança que nós temos no Senhor Jesus, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e sabemos que nos ouve e alcançaremos todas as petições que lhes fizemos. Glória a Deus. Sabe por quê? As nossas orações, na maioria das vezes, não são respondidas. Eu estava meditando e percorrendo a Bíblia Sagrada, e Deus me levara por aqui. O livro do profeta Isaías, capítulo 59, está escrito: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Glória a Deus. A mão do Senhor não está imputada, não está cortada para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Ou seja, as mãos do Senhor estão estendidas para salvar. Aleluia. Os ouvidos do Senhor estão abertos e atentos à oração de um justo. Versículo de número 2. Entenda isso: mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Aleluia. As nossas orações na nossa vida muitas das vezes não é respondida, porque as nossas iniquidades nos separam de Deus. Aleluia. Os pecados, pecado de estimação, nos distancia de Deus. Muitas das vezes as nossas orações não estão sendo respondidas pelo Senhor, ou seja, Deus não está salvando, Deus não está dando ouvidos às nossas orações por causa da iniquidade. Iniquidade é pecado contínuo. A palavra está dizendo que a iniquidade nos separa de Deus. Então Deus nos exorta, nos encoraja a ministrarmos uma oração segundo a sua vontade. Quando percorremos o livro do profeta Isaías, no capítulo 59, Isaías, na direção do Espírito Santo, estava falando aos ouvintes daquela época: as vossas mãos estão contaminadas de sangue. Aleluia. E os vossos dedos contaminados de iniquidade. Isaías estava dizendo: vocês estão derramando sangue inocente, e os seus dedos estão te culpando diante de Deus. Isaías, tomado pelo Espírito Santo, estava apontando os pecados do povo. Isaías estava dizendo: a mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos do Senhor não estão tapados, não está gravado para não poder ouvir. São os vossos pecados, são as suas mãos contaminadas de sangue,
São os seus dedos de iniquidade que está separando você do vosso Deus. As nossas orações muitas das vezes não são bem sucedidas, não são respondidas por causa dos nossos pecados que estamos encobrindo. Aleluia. A Bíblia diz: aquele que encobre os seus ouvidos de ouvir esta lei, de ouvir esta palavra, até as vossas orações são abomináveis diante de Deus. Glória a Perceba Deus. que a oração é algo muito sério, igreja. Em 1 Pedro capítulo 3, eu não me lembro o versículo, mas Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, ele fala a respeito dos casais. Pedro chega a dizer que os casais têm que ter entendimento um para com o outro. Glória a Deus. Pois se estiverem brigados, Pedro chega a dizer, as vossas orações serão impedidas diante de Deus. Glória a Deus. Você está entendendo a tamanha seriedade das nossas orações diante de Deus? Orar não é simplesmente abrir a boca e dizer palavras. Nós temos que orar, expressar de toda a nossa alma, expressar do profundo dos nossos corações tudo aquilo que se passa dentro de nós. Glória a Mas eu Deus. queria isso, então confessa os seus pecados diante de Deus. A Bíblia diz que Davi cobiçou, aleluias. Davi pecou, adulterou, até mesmo mandou matar. Mas Davi, em Salmo 51, estava arrependido, dizendo: tem misericórdia de mim, ó Glória a Deus, Deus, e apaga as minhas aleluia. transgressões, segundo as multidões das tuas misericórdias. Aleluia. Sabe o que Davi chega a dizer nesta oração? Preocupado com sua vida, Davi chega a orar: Senhor, não me lances fora da sua presença, não retire de mim o teu Espírito Santo. Esta foi uma oração bem sucedida, uma oração ouvida por Deus, uma oração perdoada por Deus. É Deus que perdoa os nossos pecados e sara as nossas feridas. A Bíblia diz: no momento em que nós pedimos perdão, Ele apaga os nossos pecados e não se lembra mais. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Obrigado. Oh, glória a Deus. A oração é algo muito sério, igreja. Não é simplesmente expressar palavras. A oração, ela vem de dentro para fora. É uma oração verdadeira. A Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo. Então confesse todas as verdades diante do Senhor, porque Deus ama o pecador arrependido. Deus ama. Aleluia. Glória a Deus. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os teus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Mas cuidado, os nossos pecados e as nossas iniquidades nos separam de Deus. Mas se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluias, glória a Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Deus é bom, igreja, e as suas misericórdias duram para sempre. Glória a Que a sua Deus. oração seja respondida. Aleluia, seja verdadeiro. Eu vou dizer mais uma vez: Deus ama a verdade no íntimo. Está na hora de se preocupar com a sua vida espiritual. Aleluia. Aleluia. Está na hora de se preocupar com a vinda de Jesus. A Bíblia diz: em breve Jesus vem. Só mais um pouquinho de tempo, Ele virá. Não tardará, Ele virá, Ele virá. E nós, muitas das vezes, em oração, nem sequer lembramos disso. Não se preocupamos com a vinda do nosso Senhor Jesus. Jesus virá. E a Bíblia diz que a igreja, lavada e remida pelo sangue, oh glória, será arrebatada num abrir e num piscar de olho. Está na hora de se preocupar e ministrar esse tipo de oração diante do trono de Deus e pedir para Ele: prepara-me, ó Deus, para me encontrar com o seu Filho Jesus. Jesus virá. E a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 1 versículo 7: virá sobre os ares, virá sobre os ares, e a igreja vai se encontrar com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Está na hora de se preocuparmos em oração. Aleluia, que a nossa vida é espiritual. Está na hora de orarmos segundo a vontade do Senhor.
Está na hora de conhecermos profundamente a palavra de Deus e aprendermos verdadeiramente o que é orar segundo a vontade do Senhor. Eu não estou dizendo aqui que pedir bens materiais é pecado, não. Pedir bens para Deus, aleluia, Deus ele responde, mas se for segundo a sua vontade, como está escrito, ele nos ouve, e sabemos que nos ouve e alcançaremos todas as petições que lhes fizemos. Aleluia. Mas a pergunta que fica é: o que mais nós precisamos? É uma vida espiritual segundo a vontade de Deus? Ou é os bens materiais? O que é a prioridade para nós? É as coisas da terra? Ou é viver uma vida saudável espiritualmente falando diante do Senhor e Salvador Jesus? Aleluia. Jesus disse: buscai primeiramente meu reino, a minha justiça, e as demais coisas eu acrescentarei. Só que nós fazemos ao contrário, ficamos focados na terra, nas coisas da terra, preocupados com isso e com aquilo. E o Senhor está dizendo: busca meu reino, busca a minha justiça, as demais coisas eu vou acrescentar. Para de se preocupar com as coisas da terra. Aleluia. Jesus está aqui, igreja. Jesus está aqui. Glória a Deus. E Ele nos alerta por intermédio da palavra. Está na hora de orar segundo a vontade do Senhor, porque se for segundo a vontade dele, já nos ouviu e Ele vai responder para a glória do seu nome. Glória a Deus. Ana orou segundo a vontade do Senhor. Sabe o que me chama a atenção no contexto da vida de Ana? É que a Bíblia diz que o próprio Deus cerrou sua amada. O próprio Deus colocou-lhe uma enfermidade para que não gerasse, não desse filhos, não desse a luz. Aleluia. Sabe que Deus me faz entender aqui? É que Deus muitas vezes Ele coloca uma enfermidade. Sabe para quê? Para nós se aproximarmos dele. A Bíblia diz que por causa dessa enfermidade, Ana buscava constantemente a presença do Senhor. Anualmente ela descia lá na tenda onde se encontrava o sacerdote ali, e lá estava Ana chorando, gemendo e pedindo para Deus um filho varão. Glória então, a Deus. muitas vezes Deus coloca uma enfermidade, Deus coloca dificuldades em nossa vida, sabe para quê? Para nos aproximarmos dele, para buscarmos a Ele com, aleluia, com profundidade. Para buscarmos a Ele com intimidade de filho para com o Pai. Era isso que Ana fazia. Eu disse, oração não é só simplesmente expressar palavras. A Bíblia diz que lá estava Ana orando. A Bíblia diz que os seus lábios se moviam. Ana estava gemendo. A Bíblia diz que não saía palavras de sua boca, mas em seu coração ela falava: Deus, se me deres um filho varão, eu darei ele para a sua casa, para que te sirva, na sua cabeça não passará navalha. Oh, glória a Deus! Entenda isso. Ana movia os lábios, mas não saía a palavra, mas o seu coração falava. A oração sai de dentro para fora. A oração verdadeira é esse tipo de verdade que Deus quer de nós. Quer vitória? Vai orando, cheio e chora. Aleluia! Diante da presença do Senhor, porque Deus ainda responde oração. Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! A Bíblia diz que a oração do justo pode muito seus efeitos. Muitas das vezes nós não valorizamos a oração. A oração do justo pode muito seus efeitos. Lembra da oração da igreja primitiva? Eles oravam: tira Pedro, liberta Pedro. Deus enviou um anjo, o anjo desceu até o cárcere e Pedro foi liberto da cadeia. Herodes planejava matar Pedro no outro dia, mas Deus já estava assistindo do trono todos os acontecimentos. Deus estava assistindo a igreja orando. Deus estava ouvindo. Deus disse: agora é a hora. Enviou um anjo, o anjo desceu. A Bíblia diz que Jesus estava orando no Getsemane. Aleluia. Getsemane significa prensa de azeite. Jesus, naquela oração, estava sendo prensado, esmagado, porque em sua oração ele estava enxergando a cruz, a agonia da cruz.
Só que muito mais, além da cruz, da morte de cruz, Jesus estava enxergando, aleluia, a sua ressurreição e uma multidão de seres humanos sendo salva por causa do seu sangue derramado na cruz. Glória a Deus. Aleluia. Jesus estava orando no jardim de Getsemane e a Bíblia diz que Jesus, como homem, ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus não queria um cálice amargo, Jesus não queria naquele momento, porque ele estava se sentindo, aleluia, as dores da cruz. Ele estava como homem sentindo as dores, a agonia da cruz. Aleluia. Mas de repente Jesus tem a força, porque ele começa a enxergar muito mais além. Ele disse: Mas Senhor, todavia seja feita a sua vontade, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está entendendo o que é orar segundo a vontade do Senhor? A vontade de Deus sempre foi que Jesus morresse no nosso lugar. Sabe quem era para ser crucificado? Barrabás. Sabe quem significa Barrabás? Eu e você que está aqui. Sabe que a Bíblia diz que nós somos merecedores da ira de Deus? Sabe que éramos por direito? O inferno. Aleluia. O inferno era nosso por direito, mas Jesus tomou as nossas dores e muitas das vezes nós não valorizamos. Aleluia. Pai, seja feita a sua vontade. A Bíblia diz que Deus enviou um anjo, o anjo fortalecia Jesus. A Bíblia diz que Jesus orava mais intensamente. A sua oração era tão intensa que no seu rosto escorria suor como grandes gotas de sangue. Aleluia. Glória a Deus. Isso é um fenômeno conhecido como hematidrose, segundo a ciência. Aleluia. Quando o metabolismo do homem está acelerado, 3 coisas podem acontecer. Aleluia. Pode acontecer um infarto no momento da agonia, pode acontecer um derrame no momento da agonia. Mas nós somos sabedores que Jesus não poderia morrer de infarto, muito menos de derrame. Então Jesus começa a transpirar gotas de sangue. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que o anjo fortalecia Jesus. Você está entendendo? Quando nós oramos segundo a vontade do Senhor, Deus dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jacó teve um sonho e ele viu uma escada que chegava até o topo dos céus. E a Bíblia diz que anjos subiam e desciam. Isso lhe faz entender o cumprimento da palavra. E os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem e amam a Deus. Glória Deus a deu ordem aos Deus. seus anjos para nos fortalecer. Deus deu ordem ao seu anjo para descer na cova e fortalecer Daniel. Glória a Deus. Aleluia. Ore segundo a vontade do Senhor. Aleluia. Deus me faz lembrar nesse momento das orações da minha mãe. Foram anos orando pela minha vida. Enquanto isso, outrora estava eu no mundo do crime, das drogas, envolvido no tráfico, se envolvendo com assaltantes, correndo o risco de ser baleado, de ser morto, porque muitos eram os inimigos. Mas Deus me preservou em vida. Sabe por quê? Porque Deus enxergou futuramente. Deus olhou para mim e disse: vai ser o pregador da minha palavra, vai pregar o meu evangelho, o evangelho que salva e leva para os céus. Glória a Deus. Sabe porque eu vim para a presença do Senhor? Quantas das vezes a minha mãe estava orando pela minha vida, aleluia, pedindo para Deus me guardar, me proteger, me salvar. Quantas das vezes eu voltava de madrugada, de sexta para sábado, eu voltava no outro dia, quando eu chegava dentro de casa, eu via ela ajoelhada orando. Ela não dormia enquanto eu não chegasse. Enquanto isso, estava eu nas baladas, cheirando cocaína, fumando maconha, se perdendo no álcool, no tabaco, se perdendo na prostituição. Mas lá estava minha mãe orando: alcance meu filho, Jesus, alcance meu filho. Você está entendendo? Esta é um tipo de oração que é segundo a vontade de Deus. Ele já ouviu. Aleluia. Eu preciso terminar. Era mão de calabiaçou. Aleluia. Eu nem entrei no esposo. Oh, Liliane, Glória a Deus. Aleluia. Esse Jesus salva. Aleluia. A maior porcentagem dos amigos que cresceram comigo hoje estão a 7 palmos. Desceram a sepultura. Louvado seja Deus. E muitos deles eu tive a oportunidade de pregar.
Mas a Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento. Cegado o entendimento, porque outrora eu era cego. Eu não tinha entendimento, eu não conhecia o caminho que é Jesus, eu não conhecia a verdade que é Jesus, eu não conhecia a vida que é Jesus, eu era cego, não tinha entendimento, não sabia quem era Jesus. Sabe como que eu decidi ir à presença do Senhor? Deus foi trabalhando na minha vida de uma tal maneira, aleluia. Havia dias que eu estava assistindo televisão, de repente eu colocava no canal do apóstolo Valdomiro, e ali Deus usava aquele homem e eu sentia Deus falando comigo. Eu sentia Deus mudando a minha história. E eu já estava por um período de depressão naquela caminhada. Mas Deus estava sondando meu coração. Glória a Deus Deus. estava trabalhando e me trazendo para próximo dele. Me preparando para o cumprimento das promessas. E eu fugi, ainda tem muitas promessas para se cumprir. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Certo dia, minha mãe, juntamente com sua amiga, a Ana, se preparava para ir para a igreja. Eu sabia que era dia de ela ir para o culto. E era campanha na igreja onde ela congregava. Eu sabia que era dia de ir para o culto, então antes delas eu já me preparei e fiquei pronto. Esperei elas colocarem os pés nas ruas e caminharem rumo à igreja. Então eu disse para ela: hoje eu vou na igreja contigo. Glória a Ela Deus. acreditou, começou a dar risada, virou as costas para mim e continuou caminhando e eu fui atrás. Meus irmãos, a minha mãe nunca me chamou para ir para a igreja, mas sempre estava de joelho no chão, orando pela minha vida. Você está entendendo? A oração segundo a vontade de Deus, ela salva. As mãos do Senhor não estão encolhidas, não está emputada, não. Está estendida para salvar. E os ouvidos de Deus não estão fechados, estão abertos para ouvir. Mas se for segundo a vontade dele, Ele vai salvar, Ele vai salvar. E o nome dele será glorificado. Glória a Deus. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai salvar. Quando eu entrei na primeira igreja por nome Avivamento Bíblico, era uma campanha de libertação. E naquele primeiro dia, após o tempo da pregação, chamaram os irmãos para ir à frente, aqueles que tinham vícios. E eu fiquei ali meio amarrado, com vergonha. E na última hora eu acabei indo. E Deus foi trabalhando na minha vida. E até hoje Deus trabalha. Aleluia. O nome do Senhor está sendo glorificado. Glória a Deus. Aqui tem exemplos de mulheres que perseveraram na oração e alcançaram a vitória para a glória de Deus. Então o segredo na verdade não é nem segredo, a revelação é orar segundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Segundo a vontade de Deus. Amém, igreja? Se coloque de pé em nome de Jesus.